Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, estamos de volta. Esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre nossas motivações para viver aqui no Canadá. Nesse vídeo a gente quer compartilhar com vocês o nosso planejamento, como foi realizado o nosso planejamento e tudo que a gente pensou antes de estar aqui no Canadá. Se você está esperando que esse vídeo te diga você precisa de 100 mil, 200 mil para vir para o Canadá, me desculpa, então não é esse vídeo que você vai assistir. A gente quer compartilhar aqui ideias e não valores, mesmo porque a gente veio para cá há mais de um ano e meio atrás, muita coisa já mudou, né? E cada planejamento é único, assim como cada pessoa, cada família é única. Então isso aqui não serve de cartilha para ninguém, mas com certeza pode ajudar você no seu planejamento a ter ideias novas e também a ter ideias do que você não quer fazer, porque nem tudo que a gente planejou aconteceu exatamente como a gente queria. E essa é a parte mais legal. O planejamento começa quando você pensa em deixar o Brasil, que você vai ter que abrir mão de muita coisa que demorou para você conquistar, muita coisa material que você lutou durante muito tempo para ter e que você vai sentir um apego por isso. Vai ser uma decisão muito grande você se desapegar disso, porque se você não desapegar, você não vai estar liberto para poder viver essa nova experiência. Na realidade, quando a gente decidiu que a gente realmente iria vir para o Canadá, foi o momento que eu mais duvidei, porque eu pensava em tudo que a gente ia deixar para trás. E além desse desapego material, tem que ser feito um planejamento muito bem feito da parte financeira, porque afinal de contas você vai estar indo para um país que você não conhece, que você sabe que você vai passar por certas dificuldades e você não quer passar nenhuma dificuldade financeira lá, porque no final das contas tudo precisa de dinheiro. Você precisa alugar uma casa, você precisa comprar comida, você precisa de dinheiro para iniciar. Então o planejamento financeiro tem que ser muito bem feito. E o nosso planejamento começou 2 anos antes da gente pisar no Canadá. Antes mesmo de você fazer um planejamento financeiro do que vai acontecer quando você estiver aqui, também tem o planejamento de todas as etapas que vão ser realizadas para iniciar o processo. Nós viemos para o Canadá com um visto de estudos para mim e um de trabalho para o Cláudio. E por que essa escolha? O nosso nível de inglês era praticamente o mesmo, então isso não mudava muito. Nós pesquisamos muito nos sites de empregos do governo quem teria mais facilidade de arrumar um emprego full-time, eu ou o Cláudio. E devido à área de atuação dele, né, que é a área de usinagem CNC, ele teria mais facilidade de arrumar um emprego full-time do que eu. Então por isso a decisão que eu viria estudar, porque para a gente viver aqui, a gente precisaria pagar as nossas contas mensais com o salário daqui, porque a gente não tem dinheiro para ficar trazendo do Brasil, né? Então esse era o primeiro requisito do nosso planejamento. Não dá para pensar em conversão de reais para dólares nessa hora, não. Segundo ponto foi a escolha da província. Primeiro lugar, a gente queria ir para Vancouver, porque o tempo é melhor, o clima é melhor e tal. Só que a gente começou a pesquisar aonde tinha mais emprego. O primeiro lugar era Alberta, só que estava bem naquela época da crise do petróleo. E o segundo lugar era Ontário. E aí a gente viu as possibilidades de Toronto, das cidades ao redor, e a gente acabou se cativando por Toronto. Escolhemos Toronto. Então nós escolhemos o college que eu iria estudar, que era um college que tinha o curso que eu gostaria de fazer, e foi um college com um contato mais fácil lá do Brasil, que fizemos a matrícula lá do Brasil, o pagamento, tudo, e a comunicação com eles foi mais fácil. E esse foi o primeiro passo, porque depois desse passo, o college emite um documento, uma carta, e com essa carta que é possível fazer a aplicação para o visto de estudo e para o visto de trabalho.
E aí esse é um processo que tem várias etapas. E aí, como estamos falando de planejamento financeiro, cada etapa dessa tem um custo. E esses custos podem ser levantados diretamente no site que faz essa aplicação. Nós vamos deixar aqui embaixo. Uma outra etapa do processo de visto é que o governo canadense exige uma comprovação financeira de que você tenha o dinheiro para pagar o primeiro ano do college. Ele também exige um determinado valor para o aplicante principal, que no nosso caso era eu, o estudante, e mais um valor para cada membro da família. Então você tem que ter esse dinheiro na sua conta no Brasil para poder comprovar e pedir esse visto. Durante o nosso planejamento, nós fizemos várias pesquisas em blogs, YouTube, conversando com pessoas em grupos, no WhatsApp, de todas as formas possíveis para poder ter uma estimativa de como seria a nossa vida aqui. Qual seria o nosso gasto mensal? Quanto que a gente pagaria de aluguel? Quanto que a gente pagaria para alimentação? Que gastos que nós teríamos aqui? Telefone, água, luz, médico? A gente não tinha ideia. E aí nós começamos um planejamento em cima disso daí. Nós estipulamos um valor mensal baseado nas nossas pesquisas e juntamos o valor referente a 6 meses. Porque a gente sabia que a gente ia ter dificuldades, mas a gente não queria passar dificuldades extremas, porque nós estamos vindo com família, com uma criança, e aí a gente não quer passar por riscos extremos, né? Nós não tínhamos certeza que chegaríamos aqui e já arrumaríamos emprego. Sabia que com o tempo as coisas iam acontecer e eu ia arrumar um emprego, a Sandra também conseguiria arrumar um emprego, e aí gradativamente a nossa vida começaria a entrar nos trilhos. E também não há garantia que quando a gente chega aqui e os dois vão conseguir trabalhar, porque o estudante ele pode trabalhar part-time, mas por exemplo, se você tem um filho, às vezes o horário do college e da escola do filho não casam, então o estudante ele não consegue trabalhar. E algumas vezes só o salário do full-time ele não cobre as despesas mensais totais. Então você tem que se preparar para isso, né? Porque às vezes você não vai trazer todo o dinheiro do Brasil, mas às vezes você precisa sim complementar a renda com o dinheiro que você tem do Brasil. Então a gente fez esse esforço para juntar aí o referente a 6 meses dos nossos gastos para garantir que a gente não passasse aperto. Além desse dinheiro que a gente estipulou para os nossos gastos mensais, a gente também reservou um dinheiro para mobiliar a casa. Você também tem que levar em consideração que você tem que pagar o primeiro e o último aluguel assim que você faz a reserva do seu apartamento ou sua casa. Isso no nosso caso. Existem diversas formas de você alugar uma casa. Isso varia muito. O aluguel é uma coisa que não existe uma fórmula exata. E nós também reservamos um valor para mobiliar a casa, reservamos um valor para comprar roupas de inverno, que nós não tínhamos, né? Tínhamos a roupa só do inverno do Brasil. Um dinheiro para os gatos, né? Caso ficasse doente. E plano de saúde, né? Um seguro saúde que nós teríamos que contratar, porque você não chega aqui tendo direito à saúde pública. E um valor para imprevistos que, se podem acontecer, é claro que eles vão acontecer, então a gente precisa estar sempre garantido. Então esse foi o nosso pensamento quanto ao planejamento financeiro. Nós falamos sobre o planejamento, sobre a parte do desapego de coisas materiais, falamos sobre o planejamento da parte financeira, mas um planejamento que deve ser levado em consideração também para evitar um sofrimento ou reduzir o sofrimento quando chegar aqui, é um planejamento sobre a parte emocional, porque é uma mudança completa de vida. E será que o nosso ego está preparado para essa mudança? Tem que levar em consideração a forma como a gente vive e a forma como a gente vai viver para saber se a gente vai estar preparado emocionalmente para isso. Porque você vai ter que trabalhar a sua humildade, vai ter que trabalhar o orgulho
E se você não se preparar um pouco antes, pode ser que o sofrimento seja grande. A gente já sabe que saindo do Brasil e indo morar em outro país, você vai reiniciar a vida do zero. Você chega aqui, você não conhece ninguém, às vezes não tem uma pessoa para te indicar na empresa. A língua Às vezes também é uma barreira muito grande. E aí, que nem no nosso caso, nós temos filho, também é uma outra adaptação, é uma outra coisa que tem que ser trabalhada, porque ele também não fala a língua, e aí ele vai se adaptar na escola, algumas vezes a rejeição ou não, então é um sofrimento também que gera para a família, né? Uma angústia, uma ansiedade que gera para a família. Um outro ponto é também trabalhar em entry-level jobs, né? Em empregos que a gente no Brasil considera subemprego, e que muitas vezes é a porta que a gente tem para acessar o mercado aqui, ou simplesmente para pagar as contas do mês, né? Para complementar a renda. Então, você está preparado realmente? Porque quando a gente está no Brasil, a gente fala, eu trabalho em qualquer coisa. Se for para morar no Canadá, eu faço qualquer coisa. Mas quando você está aqui limpando o chão, ou trabalhando no chão de fábrica, realmente você faz qualquer coisa? É isso que você espera para sua vida? É isso que você quer? Porque muitas vezes não é o que a gente quer. A gente gosta do trabalho e da profissão que a gente tem. E quando a gente chega aqui e se depara com isso é uma coisa que incomoda, que não traz alegria, que não traz satisfação pessoal. Será que você vai ter orgulho de dizer para os seus amigos que você está trabalhando numa faxina de uma casa? Ou isso vai te incomodar? Será que na hora que algum parente seu te perguntar, e aí, como é que tá a vida aí no Canadá? Você vai sentir orgulho ou você vai sentir vergonha de dizer que você está trabalhando com limpeza? Um outro ponto também que é ilusório é aquele pensamento que as pessoas têm que vai morar no exterior e que vai ganhar em dólar e que vai ganhar muito dinheiro. Isso aí não é muita verdade, porque se você chega aqui, você vai ganhar em dólar, mas você vai gastar em dólar também. E salário mínimo é salário mínimo, é para pagar o mínimo, é para ter uma vida simples. Pode ser maior aqui, só que alguns gastos também são maiores. Você pode acabar se vendo em uma situação financeira muito inferior da que você tinha no Brasil. A gente já falou em um outro vídeo que qualidade de vida não é uma vida boa, não é ter uma vida confortável, né? Qualidade de vida é outra coisa. E não é isso que você vai conseguir aqui logo de cara. E no nosso planejamento a gente levou em consideração que a gente ia sim ter algumas dificuldades no início, que poderíamos ter que começar com um entry-level job, que não tínhamos ideia de quanto tempo o Claudio ia levar para se colocar na área dele. Sabíamos que eu ia passar por um período estudando e que talvez eu precisasse trabalhar meio período para complementar a renda mensal. Também é planejado que depois que eu terminasse o estudo, poderíamos aplicar para um visto de trabalho para mim e o Claudio continuaria com o dele. Então nós dois trabalhando full time, a situação financeira iria começar a melhorar, assim como a carreira, como tudo na vida vai evoluindo. Assim, quando você batalha, a vida vai evoluindo. E esse é o planejamento que a gente enxerga, que há sim toda uma dificuldade no início, que há um sacrifício, né? Podemos dizer que é um sacrifício no início, mas que vendo aí a médio e longo prazo, você vai conseguir reconstruir a vida que você deixou no Brasil, só que vai reconstruir da maneira que você acha melhor. Outro ponto importante para se pensar é: e se eu for até lá, passar por tudo isso que eu estou planejando e não gostar? O que eu vou fazer? Isso pode acontecer. Você pode chegar no lugar e tudo aquilo que você tinha de expectativa não te agradar. É uma possibilidade. Isso aí também deve contar no seu planejamento, porque pode acontecer, acontece com muita gente, né? E são muitos motivos que podem levar a você não se adaptar a esse país novo. E muita gente encara isso como, eu vou lá e vou perder esse investimento, vou perder meu tempo. Isso não é perder, né? Isso é viver um sonho. Você nunca deve levar isso como você perdeu, porque na verdade você só está ganhando. Você veio, você realizou seu sonho, você adquiriu um conhecimento, você viveu uma experiência nova e não há nada de errado em você corrigir a rota e voltar para o Brasil com toda essa experiência que você adquiriu aqui. Não existe dia ruim, dia bom que você se arrependa.
todos os dias você aprendeu alguma coisa. Isso te levou para frente, te fez evoluir de alguma forma. Com um pouco de otimismo você pode enxergar da seguinte situação, que você está voltando para casa de um período de férias. Pode ser que você volte e não vai ter uma casa para morar, não vai ter um emprego te esperando, mas você vai voltar com uma bagagem muito grande. E se você for em família, não só você, sua família vai voltar com uma bagagem muito grande. Vocês vão voltar outras pessoas. Então, não se sinta derrotado se você decidir voltar e não aconteceu como você esperava. Foi uma experiência que aconteceu na sua vida e que te fez acumular muito mais conhecimento que você já tinha. E esse foi o nosso planejamento, os pontos principais que a gente levou em consideração antes de realizar o nosso plano de vir para o Canadá. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Nem tudo o que a gente falou aqui deu 100% certo, mas está sendo bem positivo até o momento. Invista uma boa parte no planejamento. Ele é muito importante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, clique no curtir. Compartilhe com seus amigos que estão planejando vir para o Canadá. Um abraço. Tchau. Tchau.